Muito se tem falado a respeito do desenvolvimento sustentável ou da sustentabilidade, especialmente nas universidades e nos órgãos ambientais, mas também nas indústrias, os governos e nas datas comemorativas ligadas às questões ambientais. Como aqui iniciamos nessa semana, declarado pela ONU como a Semana Mundial do Meio Ambiente, essa semana. Sendo que ontem, dia 5 de junho, comemoramos o Dia Mundial do Meio Ambiente, senhor presidente. É verdade que o conceito de sustentabilidade traz em si as vertentes econômica, social e ambiental e precisa estar presente no modelo de desenvolvimento que queremos para o nosso país. Mas se precisamos definir esse modelo de desenvolvimento, o mais apropriado seria falarmos em desenvolvimento humano, apontando a melhoria da qualidade de vida das pessoas integradas ao meio ambiente como uma grande meta a ser atingida por todos. Como eu sempre tenho colocado, precisamos inserir o homem nas discussões sobre o meio ambiente, pois o homem faz parte da natureza, está integrado ao meio ambiente e não vive sem ele. É verdade que o homem tem causado um grande impacto ambiental na busca pelo progresso, pelo desenvolvimento, mas este homem também é capaz de criar ferramentas, tecnologias, políticas e modelos de desenvolvimento capazes de promover uma convivência mais harmoniosa com o meio ambiente, do qual ele faz parte. A exploração que fazemos dos recursos naturais tem mudado muito nos últimos séculos. Hoje conhecemos a capacidade limitada de renovação dos recursos naturais e das fontes de energia para suprir as necessidades humanas. Por outro lado, temos tecnologia e recursos para promover o uso sustentável destes recursos. Além disso, celebramos acordos mundiais para tentar assegurar a sustentabilidade do planeta, como os acordos climáticos, pela redução da emissão de gases de efeito estufa, a Convenção da Biodiversidade, a Agenda 21 e os acordos de produção e consumos sustentáveis. Temos grandes desafios pela frente e o principal deles é fazer com que cada ser humano se integre mais à natureza e seja consciente de seu compromisso com o meio ambiente. Cada pessoa precisa saber que o consumo excessivo de água, de alimentos e de bens materiais compromete a capacidade de suporte do planeta Terra e a qualidade de vida das atuais e futuras gerações. Faço essa introdução conceitual sobre a temática ambiental sob o ponto de vista bem pessoal, para falar de alguns aspectos da nossa economia, da infraestrutura, da qualidade de vida dos brasileiros, especialmente os brasileiros que vivem na Amazônia e principalmente lá no nosso estado de Rondônia. O nosso estado, senhor presidente, tem apresentado nos últimos 10 anos um ritmo de crescimento bem acima da média nacional, com um incremento da ordem de 7% do seu PIB a cada ano em média. O crescimento de nossa economia ocorre em grande média por conta de uma agricultura forte e diversificada, onde a pecuária e a produção de grãos, de soja, milho, arroz e de café, dão uma grande parcela de contribuição, mas que tem uma base consolidada através da agricultura familiar. É resultado do processo de reforma agrária que deu origem ao nosso estado, colonizado praticamente por agricultores que migraram da região sul-sudeste do país. Rondônia tem 74% da produção agrícola, vem exatamente da agricultura familiar. Porém, ao mesmo tempo em que temos um bom ritmo de crescimento, ainda enfrentamos muitas dificuldades, muitos problemas sociais, ambientais e estruturais que limitam a qualidade de vida da população rondoniense.
Muitas dessas dificuldades são impostas à Rondônia simplesmente por ela fazer parte da Amazônia Legal, onde vivem 25 milhões de brasileiros. Muita gente ainda insiste em enxergar toda esta área que ocupa 60% do território brasileiro como uma grande floresta ou como um único ambiente, quando trata-se de uma região de muitos contrastes. Esses problemas ocorrem principalmente pela ausência do Estado brasileiro nesses rincões da Amazônia, por falta de uma estrutura adequada para o desenvolvimento de nossas cidades, por falta de regularização fundiária, de limites ambientais à produção agrícola e também pela falta de fiscalização ambiental. Em todos os estados da Amazônia, o produtor rural tem que manter 80% de sua propriedade com reserva legal, além de manter as áreas de proteção permanente, as APPs, em encostas e nas margens dos rios, que na Amazônia são bem maiores do que em qualquer outro bioma brasileiro. Essa é uma situação que pode ser muito bem compreendida para o estado do Amazonas, onde as condições ambientais são mais frágeis. O modelo de ocupação foi completamente outro, diferentemente do nosso estado de Rondônia, concentrado na ocupação urbana em Manaus, e a política de desenvolvimento está centrada na indústria eletroeletrônica e de manufaturados instalada na Zona Franca de Manaus, mas muito difícil de ser aplicada no estado de Rondônia. É resultado de uma política de colonização agrária em pequenas propriedades de solo fértil, portanto, muito favorável à agricultura. É evidente que, para superar essas dificuldades, estamos desenvolvendo uma agricultura sustentável, de baixo carbono, integrada à floresta, mas, mesmo assim, o rigor da legislação ambiental, que é igual para a Amazônia inteira, está limitando em muito a capacidade de produção de nossos agricultores familiares e a economia do nosso estado de Rondônia. E isso não me parece sustentabilidade. Por isso, trabalhamos pelo reconhecimento do zoneamento ecológico e econômico do Estado e para que a população e a produção agropecuária seja mantida nas áreas consolidadas, como conseguimos definir no Código Florestal. Sancionado há exatamente 4 anos, conseguimos ali, com o Código Florestal, colocar o equilíbrio entre o cuidado do meio ambiente e a produção. Nós temos que produzir cuidando do meio ambiente. O uso mal intencionado da questão ambiental também é feito para limitar nossa infraestrutura. Não conseguimos recuperar direito nossas estradas, portos e aeroportos, assim como não estamos conseguindo reconstruir a BR-319, que liga Porto Velho a Manaus, por conta de supostas questões ambientais. Enquanto isso, a população da região leva de 5 a 8 dias para fazer esse percurso pelos rios, tanto o Amazonas quanto o Madeira, em embarcações conhecidas como gaiolas, na maioria das vezes dormindo em redes. E isto também não me parece sustentabilidade. Aliás, a BR-319 é o caminho da sustentabilidade. A reabertura dessa rodovia é o caminho para que possamos seguir adiante no modelo de desenvolvimento sustentável da Amazônia. Ela representa a possibilidade de instalarmos na Amazônia uma fiscalização efetiva e eficiente sobre as atividades ilegais que afetam a floresta, poluem os rios e afetam todo o ecossistema. Hoje, o desmatamento ilegal, o garimpo ilegal, o tráfico de drogas e de animais silvestres ocorre sem qualquer controle efetivo dos órgãos ambientais e das forças policiais, pois não há como eles chegarem até os locais onde esses crimes estão sendo praticados, pois não há uma estrada boa que permita o acesso rápido da fiscalização. Com a reabertura da rodovia e a instalação de postos de fiscalização do IBAMA, do IPAAM, da SEDAM, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, da Receita Federal, do Exército, que já se dispôs a colocar também, a participar dessa fiscalização, vamos assegurar a proteção da floresta.
Do jeito que estava até pouco tempo atrás, ainda está hoje. A BR-319 é um caminho para a destruição da floresta, do desrespeito ao povo amazônida e da manutenção de um território em que a ausência do Estado permite um ambiente para a prática de todas as ilegalidades possíveis. O desejo da população do Amazonas, de Roraima e do nosso estado de Rondônia é ver essa rodovia completamente reconstruída, com pavimentação asfáltica que assegure a integração da Amazônia por vias terrestres e o direito constitucional de ir e vir, com segurança e conforto, bem como a promoção do turismo ecológico e do escoamento da produção de hortifrutigranjeiros de Rondônia para os mercados de Manaus. Portanto, nesse momento em que comemoramos a Semana do Meio Ambiente, entendo que é oportuno discutir de forma bem pragmática o modelo de desenvolvimento que queremos para o Brasil e retirarmos os falsos entraves ambientais que atrapalham o nosso desenvolvimento. Queremos o desenvolvimento sustentável, mas, sobretudo, que ele melhore a qualidade de vida das pessoas, onde quer que elas vivam. Entendo que a conservação da floresta amazônica é muito importante para o equilíbrio ambiental do planeta, mas o mundo inteiro que se beneficia deste inestimável serviço ambiental prestado pela Amazônia precisa contribuir para compensar financeiramente a região e a população que vive nessa região. Está na hora do desenvolvimento sustentável e da sustentabilidade chegarem também ao ser humano, principalmente na Amazônia. É muito fácil falar de sustentabilidade na Avenida Paulista, em Copacabana, em Paris ou em Nova York, mas quero ver o mesmo discurso lá em Porto Velho, nas cidades do interior de Rondônia, lá nos rincões da Amazônia, onde, num calor de 40 graus e em salas de aula sem ar-condicionado e com apenas um quadro negro de giz, milhares de alunos recebem o ensino fundamental e médio de professores que ainda não possuem o ensino superior. Sustentabilidade lá nos rincões de Rondônia e na Amazônia se faz melhorando a qualidade e o salário dos professores, construindo escolas, contratando médicos especializados, equipando os hospitais e postos de saúde, melhorando as escolas e as universidades e investindo em mais infraestrutura, em estradas e rodovias para integrar a Amazônia e integrá-la ao território nacional. Sustentabilidade em Rondônia se faz com a duplicação completa da BR-364, a espinha dorsal de Rondônia, avançando na proposta de concessão dessa rodovia. Concordo com o secretário executivo do Programa de Parcerias e Investimentos, o PPI, da Presidência da República, Moreira Franco, quando diz que precisamos rever o atual modelo de concessão se realmente quisermos atrair o capital privado para que possamos ter as nossas rodovias, portos, ferrovias, aeroportos necessários para exportar nossa produção de forma mais competitiva. Também concordo com ele quando diz que precisamos avançar na redução da burocracia e ter mais agilidade no processo de licenciamento ambiental. Muitas obras fundamentais para o desenvolvimento do país estão paradas por conta de questões ambientais não resolvidas ou por divergências em especificações técnicas ou de orçamento, além das obras que foram paralisadas por essas questões. Foi para evitar a paralisação de obras públicas de infraestrutura após a concessão, vou repetir, após a concessão das licenças ambientais, é que apresentei em 2002 a PEC 65. Seu objetivo é justamente evitar que obras públicas já iniciadas e com todo o processo de licenciamento aprovado sejam interrompidas intempestivamente por conta de novos questionamentos ou de questões ambientais que possam ser resolvidas administrativamente. Fiz essa proposta de emenda à Constituição por entender que a paralisação de uma obra após o licenciamento ambiental gera grandes prejuízos aos cofres públicos e transtornos à população, sendo que as questões ambientais podem ser equacionadas através de medidas mitigatórias de compensação ambiental e social. Nosso objetivo com a PEC 65/2012 é o de assegurar
a continuidade das obras de infraestrutura pública no país, jamais acabar com o processo. Muito obrigado, senhor presidente. Com todo o tempo que Vossa Excelência precisar. Muito obrigado, presidente. Eu vou repetir. Nosso objetivo com a PEC 65 de 2012 é o de assegurar a continuidade das obras de infraestrutura pública no país. Jamais de acabar com o processo de licenciamento ambiental. A interpretação equivocada da matéria possivelmente decorre da leitura do texto normativo, que reconheço, pode ser aperfeiçoado para que fique explícita na emenda constitucional a exigência do processo de licenciamento ambiental. Portanto, com base nas discussões com o Ministério do Meio Ambiente, também com o Ministério Público Federal e a sociedade, através dos canais de integração do Senado, vamos apresentar uma emenda aperfeiçoando a PEC 65, quando submetida à votação no plenário do Senado. O novo texto diz o seguinte: a apresentação e a aprovação do estudo prévio de impacto ambiental importam autorização para a execução da obra, que não poderá ser administrativamente suspensa ou cancelada pelas mesmas razões, a não ser em face do não atendimento de outros quesitos legais ou de fato superveniente. Portanto, está claro no novo texto que a aprovação do estudo prévio de impacto ambiental e os aspectos legais dizem respeito ao processo de licenciamento. De toda maneira, o debate sobre a PEC 65 continua em aberto e espero que possamos avançar com rapidez no aperfeiçoamento da legislação ambiental. Entendo que é necessário aperfeiçoar o processo de licenciamento ambiental no país, principalmente para resolver a demora injustificada nas concessões de licenças, as exigências burocráticas excessivas, as decisões pouco fundamentadas, a contaminação ideológica do processo, até mesmo a ausência de normas legais para regulamentar todas as etapas desse processo. A obtenção de licenças ambientais e a realização de desapropriações precisam estar contempladas na etapa do planejamento e podem ter seus processos aprimorados. No caso do licenciamento ambiental, os atrasos advêm tanto da falta de planejamento quanto da baixa qualidade dos estudos de impacto ambiental e da demora do IBAMA em analisar os projetos. Para aperfeiçoar o licenciamento ambiental e os marcos legais precisam ser revisados. E é isso que propomos com a PEC 65. Evidente que a atualização da legislação precisa manter os instrumentos de controle já consagrados, ampliando os mecanismos de combate à corrupção, mas reduzindo consideravelmente a burocracia. Para isso, creio que chegou a hora de realizarmos um esforço conjunto do Executivo, Legislativo e do Judiciário para assegurar a boa aplicação do dinheiro público. As instituições e as estruturas do governo precisam reconhecer essa necessidade, dialogar com a sociedade e também conversar entre si para resolver os problemas do nosso país. Eu entendo que esse momento é importante para que a gente possa avançar nessas questões de reformas, principalmente nas questões de obras de infraestrutura do nosso país. Eram essas minhas colocações. Muito obrigado, senhor presidente.